Olá, muito boa noite. Meu nome é pastora Leila. Estou pastora na cidade de Moema, pertenço ao Ministério Quadrangular. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa escola de sabedoria. E o tema para esta noite é vocação e obediência. Nós vamos falar sobre o ministério do diaconato. Eu gostaria de merecer a sua atenção neste tempo e que o Espírito Santo de Deus venha falar através deste vídeo aos nossos corações. Amém? Vamos lá. O ministério de Jesus, ele deve ser para nós que exercemos uma função dentro do ministério, para cada diácono, para cada diaconisa, como se fosse um espelho. Veja bem, para seguir os exemplos de Jesus, umas características mais importantes é a disposição para servir. É uma vida de serviço. O diácono, a diaconisa, eles são colunas da igreja. É impossível imaginar uma igreja em pleno funcionamento sem a participação voluntária desses líderes. Atos 6 vai falar sobre a escolha dos diáconos, sobre a escolha da diaconisa. E o verso 7, ele vai enfatizar como o número de discípulos cresceu e como a palavra de Deus foi divulgada. E o propósito desse curso é exatamente esse: ampliar o conhecimento, capacitação. Capacitação para quê? Para você exercer uma função nobre no reino de Deus. Qual que é o significado de diácono? Diácono é ministério. Diácono é serviço. E ser servo é ser servo humilde. Jesus, ele, antes da ceia, ele reuniu os 12 discípulos, tomou com ele uma bacia com água, uma toalha e foi ele lavar os pés daqueles discípulos. Sabe para quê? Para demonstrar a importância do serviço e da humildade. Mas o que se espera de um diácono? Para definir o que a gente espera de um diácono, é preciso que a gente entenda o que a palavra do Senhor diz para nós lá em Atos 6. A palavra do Senhor, ela vai dizer para nós que lá no livro de Atos, capítulo 6, na igreja daquela época, estava acontecendo um certo conflito entre os dois segmentos que formavam aquela igreja. De um lado nós tínhamos judeus e do outro lado nós tínhamos judeus prosélitos. Judeus prosélitos são pessoas que na verdade não são judeus por natureza, mas se converteram à fé cristã, se converteram ali ao cristianismo. E esses judeus, eles eram rejeitados para no momento ali da distribuição de alimentos que acontecia vindo da parte dos judeus nativos. Para solucionar esse problema, o Espírito de Deus, ele deu uma direção. E qual que era a direção? A direção era instituir o ministério do diaconato. Portanto, o papel do diaconato é exatamente esse: é servir, é levar boas novas. Sabe por quê? Uma casa dividida, ela não subsiste. O diaconato, ele não foi criado para gerar problemas. O diaconato, ele foi criado para solucionar problemas. E o resultado desse ministério para a igreja daquela época foi de uma expansão grande do levar a palavra, as boas novas de Deus e assim trazer novos discípulos. E hoje eu quero perguntar para você que é diácono, para você que é candidato ao diaconato, como tem sido a sua propaganda lá fora da igreja a qual você congrega? O que você tem dito? Se você tem parado para dizer na empresa que você trabalha, na sua casa no momento das refeições, se você tem parado para falar dentro do ônibus que te leva para o trabalho, que a igreja que você está, que o louvor é extenso, que a palavra é extensa, que a pastora é muito brava, é muito rígida. Meu irmão, minha irmã, esse seu ente querido jamais
vai querer servir esse Deus que você serve. Esta pessoa que você quer ganhar para Jesus, ela vai olhar para você e vai pensar assim com ela: por que eu devo servir ao Deus que ela serve? Se é um Deus tão cansativo, se é um Deus tão exaustivo, se é um Deus tão enfadonho. Você não foi chamado, meu irmão, minha irmã, para gerar problemas. Você foi chamado para solucionar problemas. E hoje, em cima, mediante a essa palavra, mediante a esse ensinamento, se até aqui o seu comportamento foi esse, Deus hoje está te dando a oportunidade de rever os seus conceitos, de passar a levar boas novas, de ter a ousadia de dizer que Jesus salva, que Jesus cura, batiza no Espírito Santo e brevemente Jesus voltará. E agora eu pergunto para você, qual é a missão do diácono? Qual que é a missão do diácono? Olha, a missão do diaconato na igreja é estar a serviço de Deus. É levar as pessoas a um novo concerto através da graça redentora de Cristo. Afinal, o Senhor os socorreu, o Senhor nos socorreu para o dia da salvação. Nós não podemos receber a graça de Deus em vão. E quais seriam os encargos do diaconato? A palavra de Deus ela vai falar para nós sobre 8 alianças. E quais seriam elas? As 8 alianças são a edêmica, a aliança da inocência, a adâmica, a aliança da promessa de redenção, noética, a aliança do governo humano, abraâmica, a aliança da descendência física, da descendência físico-espiritual, a aliança mosaica, são as obras da lei, a aliança palestina, a restauração de Israel. E a nova e eterna aliança, a salvação e a redenção através de Cristo. Veja bem, você que hoje está vivendo a nova e eterna aliança, ela não pode ser vivida de qualquer jeito. A nova, a eterna aliança, ela precisa ser pactuada, sendo aliançados com a igreja, sendo aliançado ao ministério, sendo aliançado aos seus pastores, aos seus líderes. Olha, o que um diácono precisa? Um diácono, ele precisa dar bom testemunho. Atos 6:3 vai falar que o diaconato ele é escolhido por homens, ele é composto por homens com bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é quando você ouve algo de alguém falando mal de outra pessoa e você não leva o assunto para frente. Sabedoria é quando você deixa de falar algo que vai denegrir a imagem de alguém. Sabedoria é saber se calar no momento certo e expressar aquilo que ficou engasgado no momento exato. Isto é sabedoria. O diácono ele precisa ter bom testemunho. Ele precisa ter um bom testemunho, ele tem que ter uma vida reta na família. Mulheres, sejais submissas aos seus maridos. Maridos, amai suas mulheres como Cristo amou a igreja. Filhos, honrai teu pai e tua mãe. Mãe, não irritei os vossos filhos. Você precisa, diácono, ter uma vida reta na sociedade. Olha, a gente não pode viver de picuinha. A gente não pode comprar e deixar de pagar. A gente precisa ter uma vida reta na sociedade. Por onde a gente passar, é preciso que pessoas olhem para nós e vejam pessoas confiáveis, honestas, em todas as áreas da nossa vida. O diácono, ele precisa dar bom testemunho na igreja. Dar bom testemunho na igreja
sendo obediente aos pastores, sendo obediente ao líder do diaconato, ao diretor do diaconato, para que o trabalho deles seja uma alegria e não seja peso. Dar bom testemunho na igreja é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O trabalho do pastor, do diretor do diaconato, ele precisa ser proveitoso. Eu quero te desafiar a ler Hebreus 13, 17. Você precisa ser frequente aos cultos. Hebreus 10, 25 vai falar um pouco sobre isso. Você precisa ser frequente aos cultos para quê? Para encher a igreja? Não, para que possa encorajar uns aos outros, sendo também cumpridores dos deveres do ministério. 1 Coríntios 15, 58 nos orienta a ser firmes no ministério, que nada, absolutamente nada nos abale, pois o seu trabalho, ele não é vão no Senhor. Nada pode te abalar, meu irmão. O pastor foi embora, não vai te abalar. Outro pastor assumiu, não vai te abalar. Teve conflito dentro da igreja, não vai te abalar. O ministério de louvor foi todo embora, não vai te abalar. Porque você está ali para servir a Deus. A diaconia, ela existe um grau mínimo de habilidade. O diácono, ele é chamado a suprir necessidades. O diácono, ele tem uma função eclesiástica exercida por aqueles que são biblicamente ordenados. Atos 6, 6. Os diáconos, eles recebem uma imposição de mãos e esta é a prova cabal do seu ministério. O diácono, ele não pode jamais, presta bem atenção, ele não pode jamais ignorar a autoridade que tem os pastores sobre os demais ministérios da igreja. Apresente-se inteiramente à disposição da sua igreja, à disposição do seu pastor. Você tem uma vocação, servir, e servir com excelência. Seja amigo do seu pastor, seja parceiro do seu pastor. O diácono, conforme eu disse, ele foi chamado para servir a Deus e também para servir a igreja. Servir os membros, os visitantes e até mesmo aqueles que são simpatizantes pela fé cristã. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem está te falando. Eu gostaria de que você, que pode, que acompanhou esse vídeo até o final, que a partir de hoje você possa analisar como tem sido o seu desempenho na sua igreja, como você tem se posicionado no critério de servir. A gente tem o livro da Escola de Sabedoria. Não deixe de responder as perguntas que ali estão. E quando você tiver dúvida, não tenha medo. Corra ao seu pastor, socorra a ele, que ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe poderosamente.